Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Economia Sem Enrolação. É o seguinte, galera, vocês infernizaram a minha vida perguntando sobre FIINFRA. Eu não sei pra que vocês querem saber sobre isso. Porra, vocês perderam dinheiro em fundo imobiliário, perderam em Fiagro, perderam em ações, perderam em cripto, querem perder dinheiro em FIINFRA também, mas tudo bem. Vocês pediram, eu estou aqui com meu amigo Vitor Nassuno, e já aviso que não tem jabá, não tem porra nenhuma, eu vim gravar com ele, porque nós gravamos um vídeo sobre Fiagro, lembra? E tá bombando com quase 300 mil views, e a galera gostou da sua forma de explicar, tá? Então eu vim aqui de novo, a gente vai falar sobre FIINFRA, o que é, como investir, por que investir, quais os riscos. Para mim, eu sempre gosto de falar sobre risco, porque senão a galera sai correndo para investir, faz cagada. Então falaremos sobre tudo isso. Só que antes, eu te peço que se inscreva aqui no YouTube, vá lá comprar o meu livro, que está em número 1 na Amazon, então me ajude a manter isso. Número 1 da Amazon Brasil. No final de semana foi o mais vendido do Brasil. E me diga aqui nos comentários também a seguinte questão. Nós falamos sobre Fiagro. Você já tem algum Fiagro? Coloca nos comentários aqui o nome do Fiagro, se você tiver, e os 3 mais citados, eu prometo o vídeo. Então vamos lá. Bora Seguinte, depois a gente até atualiza para a turma do Fiagro lá que a gente conversou, o SNAG 11. Tem uma curiosidade bem interessante que a gente vai falar aqui no final do vídeo. Ok, é o seguinte. Todo mundo perguntando de FIINFRA, tá? E quando eu rebato, a pessoa, tá, por que você quer falar de FIINFRA? Ah, não, porque eu vi que é isento, não sei o que, tal. E realmente ele tem algumas isenções. Então, primeiro ponto. O que é um FIINFRA, que não é um fundo imobiliário. Então, as pessoas já estão querendo investir num negócio que não é o que elas estão pensando, mas é parecido. Então, primeiro ponto, o que é um FIINFRA e qual a diferença dele para um fundo imobiliário ou para um Fiagro? Por favor. Ótima primeira pergunta. Tem 30 segundos. Não, mentira, pode falar. Ótima primeira pergunta. Tá. Um FIINFRA é um fundo de investimento de renda fixa, essa é a primeira diferença, fechado, essa é uma semelhança, e listado em bolsa, também semelhança. Tá. Então não é um fundo imobiliário. Não é um fundo imobiliário, não é um Fiagro. Tá. Parece Como destilados. Ok. Whisky é um destilado, 40% de álcool. Cachaça, destilado, 40% de álcool. Rum, tequila. O que mais? Ah, tem muito. Se eu Saquê. ficar falando aqui, o vídeo vai ter 40 minutos. Saquê, são destilados. Uhum. Graduação alcoólica parecida, mas são feitos de forma diferente, têm riscos diferentes. Ok. Né? Então, o que compõe é um bicho diferente. Então, o que compõe um FIINFRA? Um FIINFRA, ele só pode investir em renda fixa. Então, ele não pode ter uma geradora de energia, mas ele pode emprestar dinheiro para uma geradora de energia. Ele pode comprar uma debênture de uma geradora de energia. Tá. Então, o FIINFRA é um fundo de renda fixa que investe em estruturas De dívida, de empresas do mercado de infraestrutura ou de projetos. Por exemplo, vamos fazer um projeto... Dá um exemplo. Um projeto para financiar uma rodovia no Mato Grosso, chamado Rota dos Grãos. Ela vai ter um percentual de equity, os sócios ali, as consultoras, os empreiteiros normalmente colocam o dinheiro do equity, e ela vai se financiar um pouco via BNDES e um pouco via mercado de capitais. Okay. Esse mercado de capitais somos nós. Okay. Ela vai emitir uma debênture, os FIINFRAs vão analisar, decidir quanto compra dessa debênture e colocar na carteira. Então, são exemplos de projeto real, está no nosso fundo, está em outros fundos de infra também, outros FIINFRA, mas pode financiar projetos de saneamento, telecomunicações, geração de energia, transmissão de energia, distribuição de energia. Que Cara, mais? só em saneamento, desculpa te interromper, eu não gosto de interromper ninguém não. Bom, só em saneamento o Brasil tem que dobrar. Energia estão fazendo eólica, uma porrada de coisa, a gente vai precisar da linha de transmissão. Então, e o 5G? O e a 5G, internet das coisas? O 5G. E o 5G, acesso à informação no interior. O 5G, até quem tem Android pega 5G, né? Acho que pega, né? Android pega 5G, eu não sei. No iPhone eu sei que pega. Mas precisa 5G. chegar longe, assim. Uma coisa é pegar aqui, no centro. Outra coisa é pegar... No interior e tal. O agro, né? Misturando os assuntos aqui, ele precisa de infraestrutura, ele precisa de rodovia, ferrovia, ele precisa de hidrovia. Então, ele precisa de telecom. Então, o FIINFRA vai financiar essas obras? Isso. Você acha? O FIINFRA é feito para financiar esse tipo de obras.
O telecom no campo, as colheitadeiras, os tratores estão cada vez mais inteligentes, integrados. Você precisa de telecom. Ok. Tá. Então, alguém tem que emprestar o dinheiro para construir as torres, para passar o cabo, né, uma fibra ótica nas cidades. Tá. Eu acho que o pessoal já entendeu. Aqui a turma é boa de entendimento. Então vamos lá. Só para ver se a gente entendeu. Eu quero construir algo de saneamento, energia ou telecom. Eu sou uma empresa. Eu vou lá fazer aquela obra e eu vou pegar o dinheiro do FINFRA para financiar isso, através de debêntures incentivadas. É isso? Exatamente. Através de debêntures incentivadas, com prazo de vencimento, é um título de renda fixa. O que caracteriza um título de renda fixa diferente de um título de renda variável? O título de renda fixa tem prazo de vencimento, tem indexador e tem uma taxa de juros. Tem um cronograma de pagamento. Uma ação não tem nada disso. A ação é para sempre, se ela der lucro vai pagar dividendos, se não der não vai pagar. Então essa diferença de um ativo de renda fixa para um ativo de renda variável. Então normalmente você empresa vai contratar um banco, né, ou alguém que faça essa estruturação da operação e mostre para o mercado, mostre para os gestores de FIINFRA, mostre para os... tem muita gente que compra debêntures incentivadas diretamente também, nas plataformas. Mas aí, para pessoa física, o cara vai se enrolar, né? A pessoa tem que saber analisar, ou ter alguém que analise para ele. A vantagem de fundos de investimento, aí vale fundo Fiagro, vale fundo de ações, vale fundo que alguém já fez a seleção para você, né? Exatamente. A gente está aqui para fazer essa seleção. Mas o mercado de debêntures incentivados ele é até maior do que o mercado de fundos de debêntures incentivados que compram um pedaço desse mercado. Ok. Um outro ponto, então. A gente já descobriu o que é o FIINFRA, né? Ele vai comprar títulos, debêntures de obras ali, de estrutura, de saneamento. Ou de coisa pronta. De coisa pronta. Fala aí, rapidinho. Porque reduz o risco. Às vezes o cara consegue fazer, né? Pega um empréstimo ponte, alguma coisa para ser mais rápido, faz a linha de transmissão, por exemplo. Depois da linha de transmissão feita, ele emite uma debênture incentivada para se reembolsar e diminuir o custo de carrego daquele negócio, melhorar a estrutura de capital da empresa. Não quero ficar falando palavrão, coisa técnica aqui, mas o pessoal não entende. Mas para ele carregar aquele ativo de forma mais barata, né, com custo de capital menor. E essas debêntures de coisas prontas, particularmente, é o que a gente gosta mais. A gente gosta de correr menos risco. Sim. A gente tem um pouquinho de financiamento, de obra? Tem, mas majoritariamente de coisas prontas. Ou uma empresa pega para financiar uma obra, mas ela tem outras 10 concessões. Uma empresa de saneamento, ela tem 10 cidades concessões e ela ganhou uma licitação de uma nova cidade. Aí ela precisa de dinheiro para fazer aquela obra lá. Mas ela pega, bota o fluxo dessa aqui que está pronta, na debênture, aí fica melhor do ponto de vista de risco, fica menos risco. Ela consegue também captar por menos e a gente corre menos risco. O nosso FIINFRA, ele está posicionado como um fundo high grade, como um fundo que compra ativos de nota de crédito elevado. Então você está mais preocupado com a qualidade Sim. do que, de repente, pegar um negócio mais perigosinho, mas ganhar mais dinheiro. A gente não fez o fundo para ser o fundo que mais rende. A gente fez o fundo para ser o fundo... Eu prefiro mais qualidade. Eu já não quero muita emoção, não. Estou ficando velho já para ter muito risco. Aí para isso eu tenho criptomoeda, para correr risco. Vamos lá, mais dois pontos que a gente não pode esquecer, senão vão me cobrar e o pessoal me cobra de verdade. Você já falou o que é. O ponto para mim que eu acho que pega, muita gente me mandou pergunta pela questão da isenção. Então, em relação a impostos, qual a diferença entre o FIINFRA e um fundo imobiliário? E depois a gente vai falar de risco. Então, começa falando, qual a diferença em termos fiscais do FIINFRA para o fundo imobiliário para o investidor? O FIINFRA ele tem mais isenções do que o fundo imobiliário. Ok. E quando você compra um fundo imobiliário e compra um FIINFRA e esses fundos vão pagando o rendimento na sua conta, os rendimentos são isentos. Tanto do fundo imobiliário quanto do FIINFRA. Só que se os dois fundos sobem, a cota saiu de 100 para 120, né? E você vende o fundo imobiliário, sobre o 20 o ganho de capital do fundo imobiliário, você vai ser tributado em 20%. Então daria R$4 aqui por cota. O FIINFRA ele é isento também no ganho de capital. Então ele é isento no rendimento e ele é isento no ganho de capital. Então você não tem que calcular, pagar DARF, nada disso. Só no final do ano, recolher todas as informações e informar lá na linha de isentos e não tributáveis. Calma aí. Eu comprei um fundo por R$100 a cota. 2 anos depois, está valendo 150.
eu vou vender. Eu não vou pagar imposto sobre esses 50? Não vai pagar imposto sobre os 50. Porque o governo quer incentivar o desenvolvimento desse mercado. É porque assim, o Brasil precisa... Alguém tem dúvida que o Brasil precisa de infraestrutura? Não? Telecom, saneamento, rodovias, ferrovia, ninguém tem dúvida. Então é uma forma do O governo governo incentivar. tem dinheiro para fazer isso? Não tem. Não. Assim, não tem espectro político. O governo não tem. O orçamento ele está dado. Assim, saúde, educação, segurança, o que todo mundo precisa de um pedaço. Uhum. Aí você vai financiar uma obra que vai levar 15 anos para se pagar? Não é o papel do governo fazer isso. Então, o governo aumentou o incentivo nesse segmento de infraestrutura para que o mercado de capitais possa fazer isso. Tá. E os FIINFRAs, como são fundos fechados, assim como os fundos imobiliários, os FIAGROS, eles podem ter papéis de longo prazo. Papéis com 7, 8, 10 anos de prazo médio. Então, Papéis... uma forma do governo incentivar esse mercado não cobrando. Cuidado que eu acho que o Haddad assiste meus vídeos, a gente está falando muito, não paga, não cobra, não isso, ele pode se animar aí e acabar com esse negócio. Haddad, deixa pelo menos a galera se divertir, brincar um pouquinho, né? Não, Haddad, é o seguinte, vamos fazer uma conta. Esse mercado é um mercado pequeno. Se tributar isso, a arrecadação vai ser pequena. E vai matar o mercado. Matar o mercado de Pelo amor de infraestrutura. Deus, Haddad. Vai taxar lancha, taxa os ricos. Rico não tem que existir, né? Isso aí. Tá, então você falou. Agora, o que me preocupa? Você falando aqui, eu já quero investir. Né? Pô, legal. Olha só. Não paga imposto. É uma renda fixa. Tem bons ativos, que a gente está falando de infraestrutura. Pô, tá muito bonito, né? Para deixar o pessoal com medo, o que a gente poderia falar de susto, assim? De risco. Se a gente financiar uma rodovia... Pra botar com medo. Se a gente financia uma rodovia e não passa carro, não passa caminhão, não paga pedágio, vai dar problema. Se a gente financia uma linha de transmissão para uma empresa que está ganhando um mercado e tal, ela tenta ganhar mercado, está disputando mercado concorrido, não consegue, ela não vai ter boa capacidade de pagamento. Se a gente financia um porto, não para o navio lá, vai dar problema. Então, assim, é um fundo de crédito, como fundo imobiliário de CRI, como o FIAGRO de CRA, ele é um fundo de renda fixa crédito privado, não é risco soberano. Então, você precisa entender, principalmente o gestor do fundo precisa entender, quanto de risco ele coloca ali, né, para calibrar esse produto. Tem fundos mais apimentados, tem fundo menos apimentado, mas todos os fundos têm risco de crédito. Quando a gente está falando aqui, a gente responde muita pergunta, né? Qual fundo é melhor? É o SNID, que é o Infra Debêntures? É o SNAG, que é o Agro? Ou é o SNCI, que é o CI de crédito imobiliário? Fala assim, por que você não compra um pouquinho de cada um? Compra os três. A gente chama de combo de crédito. Se você tem um pouquinho dos três, você diversifica. Eu já estou respondendo assim, tá, e como é que eu mitigo esse... Tem risco? Tem. Tá. Qual o risco? Risco de crédito. Como é que mitiga isso? Como é que diminui esse Diversificando. risco? Diversificando. O cara, por exemplo, que tem ali, isso eu sempre falo, começou a investir em FI. Pô, Charlão, qual o número ideal? Eu falo, cara, olha, começa investindo em 5, vai subindo. De 10 a 15, eu acho um número bacana que você consegue analisar, consegue olhar e tal. E aí, de repente, você vai ter de 1 a 2 FIINFRA, por exemplo, na tua carteira, se der um problema. Óbvio que você vai estudar muito se der um problema, mas a gente já vê, então, que o risco é o não pagamento da debênture. Exato. Só um ponto, tem garantia? É obrigatório toda... Não é obrigatório ter garantia, normalmente tem, Tá. Mas assim, empresas muito grandes e bem estruturadas, elas dão a holding, dá garantia e tal. Não necessariamente tem uma garantia imobiliária, uma alienação fiduciária de um imóvel, alguma coisa do tipo. Até porque uma concessão, você vai conceder o aeroporto, o terreno não é da concessionária, né? Ele tem o direito real de superfície por 30 anos. Então você consegue pegar DRS, né, o direito real de exploração da superfície, por 30 anos. Você vai tirar aquele cara, vai pegar o DRS para você, Sim. Você vai ter que arrumar alguém. Ou seja, não sei operar aeroporto. Você tem a garantia, mas pode ser um negócio complexo, como você me fala. É complexo, é complexo. Então, beleza. Então, foi bom deixar o pessoal com um pouquinho de medo. Então, eu acho que a gente respondeu muita coisa. O que eu vou pedir? Me deixe nos comentários outras dúvidas, que depois eu posso voltar aqui para responder, ou eu mesmo, ou meu time, a gente vai responder nos comentários. Aí, agora que a gente já explicou o que fala um pouquinho só do fundo de vocês, já que eu estou aqui, você está tirando dúvida, eu vou dar a oportunidade, volto a falar, não é jabá, não é nada, mas assim, a gente falou de FIINFRA e você tem um FIINFRA. O que é o seu fundo? E outro ponto que a gente não falou,
comprar e vender FIINFRA é igualzinho comprar e vender um fundo imobiliário? É igual comprar e vender fundo imobiliário, FIAGRO, Qualquer ações, home broker, qualquer coisa. Qualquer home broker. Abriu home broker, SNID, SNID, Suno Infra Debênture. 11, né? Número 11. SNID 11. E o que ele tem dentro? Tem saneamento, tem rodovia, o quê? Tem. E quanto paga? O pessoal quer saber quanto paga. Legal. Só querem saber isso. Se a gente tivesse gravado o vídeo, assim, 15 segundos, eu estou aqui, paga X ao mês. Você obrigado, Charles, amei o vídeo. E não é assim, porra, fala. Quanto pesa? Exatamente. Fala a última coisa, ou pelo menos deveria ser isso. Deveria ser, né, a parte final aqui. Uhum. O fundo tem uma carteira que rende CDI mais 2. Tá. E o fundo distribuiu um pouquinho menos do que CDI mais 2 ao longo da sua história. Então a gente tem uma gordura, o CDI caiu e a gente pagava R$ 1,15 por cota, a cota base 100, então próximo de 1,15% ao mês. Então a gente tem condição de ficar pagando R$ 1,15 ainda, mesmo com o CDI um pouco mais baixo. Se o CDI cair muito, se o CDI for para 9, 8, não vai dar para pagar R$ 1,15 ao mês. Mas vamos botar um CDI de 10, que o CDI caminhe para 10% ao ano. Ele vai ficar 1 a 2 anos próximo de 10. 10 mais 2, 12. A gente está falando de 1% ao mês, isento de imposto de renda, que é o que esse fundo fez. Ah, Vitor, mas tem FIINFRA que às vezes não paga, às vezes paga muito, não sei o quê. O nosso fundo ele é redeado, ele é protegido. A carteira dele ela foi indexada ao CDI, apesar das debêntures nascerem em IPCA. A gente usa um instrumento derivativo CDI que mais 2. Faz a carteira virar CDI mais 2 ao ano, né, que hoje é mais de 1% ao mês. Cara, bater o CDI no Brasil, meu irmão. É difícil. Porra, tem que ser... Com consistência. É difícil. Porque tem a marcação a mercado, então sempre tem... Então a gente está falando aí de 1 e pouco ao mês, cara, é muita coisa. É o que o fundo está rendendo hoje. Tá, e você acha que isso paga? Porque as pessoas não descobriram esse mercado, ou porque é um mercado de mais risco. Então também o pessoal tem que saber o seguinte, olha, eu ganho mais um pouco porque tem risco. Porque olhando assim, não me parece, a depender do que tem dentro dele, que ele seja muito pior do que alguns fundos de papel, por exemplo. Do ponto de vista de risco, a nossa avaliação é que o FIINFRA é mais seguro, é mais conservador do que, de maneira geral... Dependendo do que tem dentro, me parece mais conservador. É mais conservador. O que os FIINFRA têm de diferente dos fundos imobiliários? Como eles são um fundo de renda fixa, eles ainda não caíram no gosto, acho que não são populares. Tá. E isso, onde você vê isso? Na liquidez. Então mesmo... A liquidez é pequena ainda. A liquidez é pequena. A liquidez desse mercado é pequena. Dá para comprar, você consegue comprar quanto você quiser. O problema é se você precisar vender. Então, o investidor precisa saber o seguinte, não, esse dinheiro aqui é para aposentadoria, vou precisar em 30 anos. Não tem problema. Pague para entrar, reze para sair. Sim. Tem que ter paciência para sair. Tem liquidez, o mercado hoje, mesmo os fundos maiores, os FIINFRA maiores, eles, quando ele compara, pega um FIINFRA grande e um fundo imobiliário grande, de mesmo porte, o fundo imobiliário vai ter mais liquidez. O FIAGRO vai ter mais liquidez. O FIAGRO, não sei se porque o agro é mais pop, ganhou liquidez mais rápido. Tá. O FIINFRA já existia antes do FIAGRO. Mas agora que a galera tá gostando. Agora que o pessoal tá descobrindo. Muita gente tá me cobrando por causa do imposto, cara. E outra coisa também, pela questão de ter mais um tipo de ativo na carteira, diversificar. Aí sim, aí eu concordo que vale a pena. Eu acho que é muito importante, quando eu falo do combo de crédito, um de infraestrutura, um de agro e um de imobiliário. Vamos voltar aqui, vamos fazer um teste de estresse. Ah, e se acontecer uma pandemia? E se os shoppings fecharem? E se as empresas devolverem as lajes? Pô, de repente alguns CRIs aqui do fundo imobiliário podem ter dificuldade de receber o juro mensal, vão ter que... tem garantia, eu sei que tem garantia, mas você não vai receber ali, você vai ter que postergar, renegociar. A soja está crescendo, com Covid e sem Covid. A linha de transmissão está lá, passando energia, recebe por... Você diversificou, né? Você tem outros 2 tipos de risco na sua carteira. Para que você vai ter um risco só? Tenha 3. Ah, Vitor, 3 riscos é mais do que 1? Não, ao contrário, porque 1 é 100%, 3 é 33% cada um. Eu conheço gente aqui que ficava me criticando. Você aí que está assistindo, muita gente vinha na carteira do meu canal. Ah, legal tua carteira, mas é cheio de fundo de shopping, de logística e tal. Você deveria ter só papel que paga mais. Eu falei, calma, espera. O tempo, né, o senhor da verdade. Aí
Ano passado, no final do ano, deu aquela merda em vários fundos de papel, o negócio despencou. Cara, carteira diversificada nem sentiu, pelo contrário, a gente até aproveitou para comprar coisa barata. Então, cuidado, cara, a diversificação vai te salvar. Bom, falamos aqui muito de FIINFRA, acho que a gente tirou todas as dúvidas, deixem nos comentários. Eu, a princípio, gostei muito, vou dar uma estudada para ou talvez ele entrar na minha carteira pública ou na pessoal. Agora eu quero olhar a liquidez dele, se eu consigo, por exemplo, comprar 1 milhão, 500 mil sem movimentar preço. Gostei dele, do que você falou até agora. E atualiza a galera aí do Snag 11, daquele nosso primeiro vídeo. O que mudou? Rapidinho. A curiosidade daquele primeiro vídeo foi que teve um diretor financeiro de uma agroindústria que viu aquele vídeo, entrou no LinkedIn, me achou, falou comigo, a gente veio conversando durante meses e a gente fez uma operação, a gente emprestou 40 milhões de reais para Leitíssimo. É uma... Sim, laticínio. Laticínio, bem verticalizado, tem desde a vaca, tem o pasto, a vaca, tal, a ordenha, o laticínio propriamente dito, a distribuição. Tem margens boas, né? Leite não é um segmento fácil. Okay. Não é qualquer um que... Mas continua não mais é qualquer focado, player. Não continua é qualquer mais player. focado em soja. Esse player é forte. Também colocamos café no fundo. É um produtor de café e tem uma outra operação que deve sair agora em novembro, no máximo dezembro, também de café, que a gente dá mais detalhes quando sair. E o outro que é soja, assim, na verdade, o Sedente é a Boa Safra, que é uma vendedora de semente de soja. Só que ela vende para revendas, para produtores, para as pessoas diversificadas. Então, o que tem dentro do CRA são 55 CPRs de pessoas diversificadas. Então, o cara não depende só da soja. Tem um cara lá dentro que faz soja, milho, gergelim. Ok. Tem o outro que faz algodão, tem outro que faz... Então, todos fazem soja, porque senão não comprariam semente de soja, mas para quem não está habituado, né, esse tipo de cultura... Café é café, suco de laranja, o pé está lá. Você não troca a cultura todos os anos. A soja troca todo ano. Você faz soja no verão, milho no inverno. Então tem lugares, Charles, que tem 3 safras no ano. Porra. O cara faz soja, faz milho e faz feijão. Tem que ter irrigação. Tem que estar irrigado. Inclusive, a gente gosta muito da ideia de financiar a irrigação. Então, a ideia do Snag é crescer. A gente chegou a 500 milhões de patrimônio. Agora temos outras operações que não... E aí dá liquidez também, tem cotista pra cacete. Ele tem 70 Tá pagando mil. quanto? O pessoal quer saber, tá pagando quanto? Ele tá pagando... Uma média. Vamos lá, é CDI mais 3 e pouquinho, tá? Então... 1 e pouco ao mês. Paga 1 e pouco ao mês, tá? Como ele veio para a base 10, ele tá R$10 a cota, esse mês ele tá pagando 11 centavos. Inclusive... Datacom dia 14. Hoje? Nem sei o calendário. Quando a gente está gravando. Então, ó, falamos de FIINFRA, fizemos a atualização e aí eu volto aqui algumas semanas para a gente gravar mais alguma coisa. Eu trago as perguntas da galera de FIINFRA. Se você não entendeu, pergunta aqui. É um segmento legal. Provavelmente você viu o Fiagro aqui no canal pela primeira vez. Vocês vão começar a ver vídeos por aí de FIINFRA. Cuidado, né? É um mercado bacana, paga bem. Dá para diversificar, mas tome cuidado e a gente vai falar cada vez mais. Vitor, muito obrigado mais uma vez aí pela paciência e tudo. Lembrando que não é jabá, eu vim aqui porque eu gosto de conversar com o Vitor, gosto da Suno que abre as portas aqui quando eu tenho alguma dúvida. E antes de ir embora, já sabe, vai lá comprar meu livro, para me ajudar, que eu já estou escrevendo o segundo. Me diga aqui nos comentários quais são as suas dúvidas e não esqueça de se inscrever no canal. Gostou aí? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.